Se alguém achou que a historinha da sala de aula não tem nada a ver com a realidade, tem. Dois grandes problemas aconteceram na introdução do comunismo na China, nos seus primórdios, e na Rússia. A fome, uma fome generalizada que matou milhões de pessoas. Ou seja, o comunismo não matou simplesmente pela violência, matou também pela fome, por causa exatamente que os agricultores, tanto na China quanto na Rússia, ficaram desestimulados. Você planta uma horta aqui de alface, aquele alface é colhido, mas não pode ser vendido por você, tem que ir lá para Moscou, ou tem que ir para Pequim. De lá ele volta para as pessoas. Ninguém mais quis plantar alface. Aí o pessoal morria de fome. Bom, isso aí é histórico, basta pesquisar. Além disso, nós temos o Papa, essa história que eu contei não está aqui, né? Foi só uma ilustração, porque eu agora vou fazer um apanhado geral daquilo que o Papa diz. Aqui ele, por exemplo, fala desta forma a respeito do socialismo como falso remédio. A conversão da propriedade particular em propriedade coletiva, tão preconizada pelos socialistas, não teria outro efeito senão tornar a situação dos operários mais precária, retirando-lhes a livre disposição do seu salário e roubando-lhes, por isto mesmo, toda a esperança e toda a possibilidade de engrandecerem o seu patrimônio e melhorarem a sua situação. É isso que aconteceu. Agora, depois no parágrafo 11, segunda parte da encíclica, o Papa tem como título, o tema é a propriedade particular é de direito natural. Isto muito já é discutido, nós sabemos que a doutrina da Igreja, ela também evoluiu, não no sentido de negar isso, porque isso é doutrina, mas no sentido de dizer que toda propriedade, ela é uma hipoteca social. É para a pessoa e os frutos são para a pessoa, mas aquilo de que a pessoa não precisa, por exemplo, que é supérfluo, deve ser colocado em função. Isso é a coisa mais natural e mais importante do mundo. Aqui o Papa não fala exatamente assim, mas fala do supérfluo. Por exemplo, aquelas pessoas que têm terrenos só para especular, que não produzem nada. Essa propriedade, ela deve ser confiscada pelo poder público, pelo Estado, em função do bem público. Isso é óbvio. Isso não afeta o direito à propriedade particular. O direito à propriedade particular só é justificável na medida em que a pessoa usa aquela propriedade para o seu sustento, para o sustento da sua família, para o seu crescimento e, naturalmente, indiretamente, para o bem de todos. Então, este é o sentido colocado aqui da propriedade particular. Uma outra coisa importantíssima que ele fala aqui, o Papa fala no parágrafo 21, é a relação entre a família e o Estado. Eu não vou ler, porque senão nós vamos ficar muito tempo, muitos sábados com a encíclica, né? Rerum Novarum. Há outras também que a gente precisa ver. Mas em relação à família e o Estado, o Papa diz aquilo que é importante e que é óbvio na lei natural. A família precede o Estado. O Estado está a serviço da família e não o contrário. O Estado tem a obrigação de dar assistência às famílias. E o Papa diz o seguinte, aqui no parágrafo 21, o Estado ajuda, mas não pode intrometer dentro da família. Porque diz o Papa que no socialismo, o socialismo se arroga o direito de educar as crianças com
transforme a sua mentalidade para preparar o futuro socialista de uma cultura, de uma civilização, de um país, subtrai as crianças do poder pátrio, do poder do pai e da mãe, da família, incutindo valores que não são os valores daquela família. Isso na educação pública, através de instituições do próprio Estado. Parece que a gente está falando de algumas coisas muito próximas da gente, né? Está escrito aqui, esse era um objetivo já de alguns anos atrás. A encíclica é de a encíclica, vamos lá, a data exata da sua assinatura está aqui. A encíclica é de 1891, estão me soprando aqui, dado em Roma, quando a gente quer virar a página. Está aqui, ó, Roma junto a São Pedro, em 15 de maio de 1891, no 15º ano do nosso pontificado, o Papa Leão XIII. Isso significa que aquilo que foi escrito em 1891... está valendo, algumas coisas valem plenamente até os dias de hoje no nosso país. O Estado não tem direito de interferir na vida da família, a não ser para apoiar e para ajudar. Vamos ver agora o que a professora vai falar sobre a mão de obra feminina no eclodir da era industrial. Confiramos. A saída da mulher de dentro de casa, do seu papel doméstico para o universo do trabalho, ela também está muito associada a esse estrangulamento, a esse sufocamento que esses trabalhadores passaram com o advento da indústria. Não era mais possível sustentar uma família. Então essas mulheres, muitas vezes, elas vão para o mercado de trabalho para poder gerar uma renda extra. Existia a ideia de que o voto ele era representativo. Então o marido, quando vota, ele vai votar em nome da mulher. Só que quando a mulher começa a se enxergar como um indivíduo separado dessa essência familiar, sobretudo pela demanda do trabalho, o que acaba acontecendo é que ela também vai incluir na lista do movimento operário, que começa a casar muito com a origem desse movimento feminista, a luta pelo direito do voto feminino. A mulher e a criança dentro da indústria, ela trabalha o mesmo número de horas, muitas vezes fazendo o mesmo ofício que o homem, mas ela recebia a metade, porque era visto como mão de obra frágil. Então, dentro da luta operária, mesmo que eles lutassem por coisas comuns, existia uma luta específica da mulher, do seu reconhecimento, do seu trabalho, e que isso acaba fazendo toda a diferença, conduzindo a essa primeira onda do movimento feminista. O trabalho infantil é uma outra questão muito triste, muito trágica do século XVIII, do século XIX. Naquela época, no momento em que a criança tinha autonomia para fazer aquelas atividades básicas, tomar banho, comer, isso acabava conduzindo a criança a uma nova percepção do mundo, e o mundo olha para ela como um indivíduo capaz de gerir o seu autossustento. Ou seja, qual que é o destino de uma criança de 7, 8 anos dentro da Europa? A fábrica. Quando ela chega nesse ambiente de trabalho, ela não está chegando num universo novo. Porque como você não tem nenhum tipo de direito que, de alguma forma, proteja a mulher, ela tem o filho, pouquíssimo tempo depois ela já está trabalhando, ela vai andar com o menino amarrado. Quando esse menino começar a crescer, até ele atingir a idade de trabalho, muitas crianças ficavam dentro das fábricas. Então, era um universo comum e era um universo de anulação. A criança ela não é vista dentro desse conceito, dessa concepção de infância. Ela é lançada para o mercado de trabalho. Nós estamos vendo análises muito importantes desta época do eclodir da Revolução Industrial. Eu não sei em qual onda feminista nós estamos, mas sem dúvida esta primeira onda foi muito importante e muito valiosa. Agora, é bom lembrar que a mulher sempre é parceira do homem e não sua rival. Voltamos daqui a pouco.